Olá, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar sobre o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Este livro foi vencedor do Arthur C. Clarke Award. Foi escrito, como eu falei, pela Margaret Atwood, esta senhorinha bonitinha aqui, feminista. E a autora se baseou na Bíblia para criar essa distopia. Então, já começa assim o livro. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: Eis aqui a minha serva Bilha. Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Gênesis 30, de 1 a 3. Então, a Margaret Atwood, ela se baseia nessa história de Raquel, né, para contar essa história aqui do Conto da Aia. E aqui, essa história se passa, então, nos Estados Unidos. A gente não tem uma data específica, mas a gente sabe que se passa no século XXI. E o mundo todo, por conta de poluição, enfim, diversas questões ambientais, teve a taxa de fertilidade diminuída, então praticamente não há crianças mais por todos os países. E o governo dos Estados Unidos encontrou uma forma de resolver essa questão, uma forma muito peculiar, se baseando então no puritanismo que já havia ocorrido no século XVII no próprio Estados Unidos. Então eles criaram a República de Gilead. Nessa república, eles criaram leis, por exemplo, onde mulheres não têm mais o direito de estudar, não têm mais o direito de trabalhar, por exemplo, não podem mais advogar, não podem ser dentistas, não podem fazer praticamente mais nada, salvo exceções que eu já vou dizer. Elas também perderam o direito a ter contas bancárias. Aquelas mulheres que tinham contas bancárias e tinham um dinheiro na conta, elas só conseguem acessar esse dinheiro tendo um parente homem, né, tendo um parente do sexo masculino. Ou seja, se a mulher que trabalhava, que tinha sua conta, o seu dinheiro nessa conta, se ela não for casada, ela tem que ter ali um irmão ou um primo para ela conseguir acessar esse dinheiro. Do contrário, o governo fica com o dinheiro dela. E elas têm as opções de ser esposas. Claro que para cada opção escolhida existem algumas regras, né? Não são todas que podem ser esposas. Então elas podem ser esposas ou martas. As martas, elas são as cozinheiras, as secretárias do lar ou empregadas domésticas, né? Elas podem ser aias, que é exatamente a história que a gente vê aqui, que é o Conto da Aia, que foi a opção da personagem principal aqui. Ou elas podem ainda ir para as colônias, onde são feitas limpeza de materiais tóxicos. Então a expectativa de vida nessas colônias é de aproximadamente 3 anos. E existe uma outra opção aí que a gente vai ver mais para frente, eu nem vou comentar aqui, que é uma opção por debaixo dos panos, né? Então, quanto à escolha da personagem principal aqui, que é a Offred. Offred porque, em inglês, né? Off-Fred. Fred é o nome do comandante e significa que ela pertence àquele comandante. Então, ela fica tendo esse nome, esse codinome Offred, né? Offred. E as demais aias, cada uma tem um off na frente e o nome do seu comandante em seguida. E para ser uma aia, para começar, precisa ser fértil. Então tem a questão da idade, tem que estar numa idade fértil. Algumas mulheres em situações delicadas, a partir do momento que foi instaurado aí esse novo governo, né, essa nova república de Gilead, então algumas mulheres, por exemplo, mulheres que se casaram com um homem que já havia sido casado uma vez, então ele se casou com ela, é um segundo casamento, então ela já não pode ser esposa. Ela só serve, por exemplo, para ser aia, ela não pode ser Marta também, ela pode ser aia ou ir para as colônias. E é o caso da June, que é a Offred, né? Ela se apaixonou pelo Luke, e o Luke era casado, ele acaba se separando e casando com a June, e eles têm uma filhinha. Então ela está tentando fugir com o marido e a filhinha, e eles são capturados,
e são separados. E a opção que ela tem é por ser aia, porque indo para as colônias ela vai morrer logo. E sendo aia, ela tem uma chance aí de sobrevivência, e com a sobrevivência ela tem a esperança de reencontrar a sua família, de se unir novamente à sua família. E aí, sendo aia, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar um tempo na casa de um casal, onde tem então o comandante e a esposa dele, e uma vez por mês vai acontecer o que eles chamam de cerimônia, né? Um ritual ali. Essa cerimônia nada mais é do que ela se relacionar com o comandante, com o consentimento da esposa dele e inclusive com a presença da esposa, né? E o objetivo é que a aia engravide desse comandante. A partir do momento que ela engravida e depois tem a criança, essa criança fica com este casal. E eles realmente acreditam que o filho é deles, né? E não da aia. A aia não vai ter mais nada a ver com essa criança. Vai amamentar por um tempo e depois da amamentação ela já é destinada para outra casa. Ou seja, ela vai passar aí anos de casa em casa engravidando dos comandantes. E na verdade a gente acaba descobrindo aqui que a maioria dos homens são estéreis. Então as esposas acabam burlando, né? Tanto as esposas quanto as aias mesmo acabam muitas vezes burlando esse sistema para conseguir engravidar e manter ali a sua vida, né? E cumprir com a sua obrigação para com o casal aí. E por incrível que pareça, essa sociedade de Gilead realmente consegue aumentar a taxa de fertilidade, então consegue fazer com que nasçam mais crianças nessa sociedade. Eles acabaram com o aborto, inclusive médicos e enfermeiros, pessoas envolvidas em abortos no passado, antes dessa sociedade de Gilead, quando descobertas, elas são punidas. E a punição aqui não é uma punição como prisão perpétua, não, é a morte mesmo. As pessoas são punidas de uma forma bem grotesca. Então, muitas vezes as pessoas aceitam as suas funções, os seus papéis aqui, com medo de morrer, na verdade, né? E a gente vai vendo que esses governantes, eles criaram leis absurdas, né? Mas eles mesmos não seguem essas leis. Então, numa sociedade onde os próprios governantes não seguem as leis que eles mesmos criaram, o que você vai esperar de uma sociedade assim? É falida, né? Totalmente falida. Ou seja, nem eles acreditam no que eles estão fazendo. No meio dessa loucura toda, dessa sociedade de Gilead, a Offred acaba conhecendo o Nick e se aproximando dele. O Nick é o motorista do comandante da casa onde ela está. Eu só acho que ela principalmente na série, ela é tratada como uma heroína e para mim parece que é mais uma heroína por acaso, né? Porque ela não é essa guerreira, ela não é essa pessoa que luta. Ela abaixa a cabeça muitas vezes. Como eu falei, ela conhece o Nick e ela fala aqui, eu vou ler só um trechinho. O fato é que não quero mais partir, escapar, cruzar a fronteira para a liberdade. Quero estar aqui com Nick, onde posso tocá-lo, tê-lo. Ou seja, ela acabou se apaixonando pelo Nick e perdeu a vontade de lutar. A gente até entende porque ela está numa situação terrível, delicadíssima, não consegue descobrir onde está a filha, está sendo obrigada a uma situação que ela não tem muita opção, né, não tem muito o que fazer. E ela acaba se apaixonando pelo Nick, se envolvendo com ele, e aí, dentro daquele caos todo, ela encontrou um afago, né? Ela encontrou um conforto, um alento, entre aspas, né? Então, ficou meio que cômodo para ela não quer mais sair de lá. De qualquer forma, só posso dizer que eu amei esse livro, amei a série, vou ler rapidinho esse aqui e trazer para o canal também. E é isso, se você já leu os 2 livros e quiser comentar, fique à vontade. Se você assistiu a série e quiser comentar também, deixa aí seu comentário pra gente. Deixe seu like se gostou dessa resenha, siga a gente aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe também. Siga a gente no Instagram também e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau!